Então, se não tivesse ninguém para fazer o trabalho sujo não existiria. Por que que existe? Porque sempre tem alguém para poder fazer. A graça e a paz, meus irmãos. Eu sou a Lorena. Sejam muito que bem-vindos a esse canal. Se você está chegando agora, aproveita para dar uma olhada. Por aqui temos conteúdos semanais sobre a palavra de Deus. Hoje vamos refletir um pouco sobre a corrupção do homem e o verdadeiro cidadão dos céus. Ambos os salmos de Davi, tá? Salmo 14 e o Salmo 15. E achei muito interessante esse tema porque foi exatamente o que eu vivenciei ao longo dessa semana, né? Nem sempre o diabo ele aparece de chifre e rabo, ou te oferecendo grandes quantias ou grandes coisas. Na verdade, é muito raro aparecer dessa forma. Geralmente a forma como o anticristo, o inimigo, age é no nosso dia a dia. São nas pequenas corrupções, nas pequenas coisas que a gente deixa passar. Em nome da sobrevivência, em nome da ambição, em nome de manter um emprego, de manter um status, a gente vai deixando muita coisa errada entrar na nossa vida, inclusive prejudicando os outros com isso, né? De forma bem sutil, de forma bem pequena. É assim que o sistema age, é assim que o mal age nas nossas vidas. E Davi vai trazer muito esse tema, né, da corrupção. No Salmo 15 ele vai finalizar assim: aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente, quem faz isto nunca será abalado. Ou seja, ele está falando aquele de que é íntegro, né, de coração. E eu vou te dizer que nem sempre é fácil isso, sabe? Principalmente quando a gente está em ambiente de necessidade. E o contexto profissional é onde a gente mais vive essas tentações, né, de corrupção, de ter que se adequar, né? Por mais que a gente saiba que aquilo é errado, mas a gente tem conta para pagar, a gente tem coisas a fazer, e todo mundo faz porque eu não vou fazer também, não é? E essa semana eu tive um contato direto com isso, e não é fácil, né? Não é fácil a gente perceber essas mínimas coisas e não se deixar contaminar. Principalmente quando envolve necessidade, né? Como eu disse antes, às vezes a gente tá precisando de dinheiro, a gente tá precisando daquele serviço, daquela coisa, mas a gente sabe que é errado, a gente sabe que não deve fazer aquilo e mesmo assim a gente faz, né? E isso perpetua a corrupção, isso perpetua o sistema. Essa é a nossa parte no sistema, né? Porque muitas vezes a gente critica o político, critica, né, quem tá à frente de tudo e se esquece que nós também colaboramos para isso. Então, se não tivesse ninguém para fazer o trabalho sujo não existiria. Por que que existe? Porque sempre tem alguém para poder fazer. Eu me deparei com uma situação essa semana que entristeceu muito meu coração. Eu tinha que fazer coisas que ia prejudicar as pessoas, né? E essas pessoas não sabiam, obviamente. Então, a nível de saúde, né? Eu já falei, eu sou profissional da saúde, quem não me conhece aqui um pouquinho, né? Falando. E eu tinha que fazer coisas em que eu sabia que era errado. Eu sabia que não é totalmente certo e que a saúde das pessoas poderia estar em risco com aquilo. E eu vou dizer a vocês, não é apenas este lugar que é dessa forma. A maioria dos lugares são dessa forma. Principalmente em alguns contextos, né? E é de nível social e tudo mais. Então, quanto mais vai descendo, ou seja, né, falando português claro, quanto mais o atendimento é para as pessoas pobres, mais regras são burladas por conta que as pessoas não têm tanto conhecimento, não exigem tanto. Então isso também favorece que as coisas erradas se perpetuem, né? Então por isso que a gente precisa buscar o nosso conhecimento, os nossos direitos e exigir por isso, né? Mas nesses contextos da classe mais baixa, muita coisa vai sendo deixada, muita coisa vai sendo passada, muita coisa vai sendo negligenciada. E as pessoas não sabem, né? Mas você sabe que tá errado, você sabe que não deve fazer aquilo. Você sabe que aquilo não é o certo. Você sabe que você tá colocando a vida de alguém em risco. Você sabe. E eu tô falando no meu contexto, né, de profissional da saúde. Mas tem contextos de várias coisas. Às vezes é uma proposta de dinheiro que vai destruir a vida da pessoa. Ao caso dessas apostas aí, né? Que tá tão famoso agora, até na televisão tá passando isso. Essas propagandas de aposta.
Ou seja, lucrando em cima da desgraça alheia, né? Tem gente que se suicida, né? Não posso completar a palavra aqui, mas tem gente que vende tudo, perde tudo por conta disso, por conta de um vício. Propagandas de drogas lícitas, né, melhor dizendo, e que a gente sabe que aquilo tudo ali é para sustentar um vício. E tem gente que ganha dinheiro com isso e deita a cabeça no travesseiro tranquilamente. E foi essa reflexão que eu tive, né? E que o Salmo veio completar. No caso, em questão, eu não fiz, né, as coisas que eram para serem feitas. E com certeza eu fechei a minha oportunidade de continuar no lugar. Porque, vamos ser sinceros, né? Eu não faço essas coisas que colocam a saúde das pessoas em risco, mas tem gente que vai fazer. Tem gente que faz, tá? É o que eu digo, se não tivesse ninguém pra fazer, não existiria o que é errado, mas como sempre vai ter algum, então essas coisas continuam acontecendo. E eu tava lá, né, naquele ambiente e todo mundo estava fazendo aquilo que era errado, como se tivesse todo mundo anestesiado, sabe? Como se as pessoas tivessem, assim, elas sabem que aquilo é errado e fazem e não tem nenhuma culpa na consciência com relação àquilo. E eu me perguntei, né, várias vezes, eu falei, meu Deus, como essas pessoas conseguem dormir à noite fazendo isso? Como é que as pessoas conseguem colocar a vida de outras pessoas em risco dessa forma? Por conta de dinheiro, e às vezes, e não é nem muito dinheiro, às vezes é pouco, sabe? E por pouco a pessoa se suja tanto, o desespero, a necessidade faz a gente tomar decisões e ações tão ruins. E obviamente eu não fiz aquelas coisas, né? Eu fiz só o que era lícito, o que minha consciência e o Espírito Santo me autorizou, né? Mas eu deixei de fazer muito. E com certeza isso fechou as portas, né? Encerrou a minha presença ali. Por quê? Porque eu não estou dançando conforme a música. E a música, nessa metáfora que eu estou trazendo, é uma música ruim, né? É um contexto ruim, é um contexto de destruição. Então, você não vai fazer o que é errado? Beleza, vai embora. Nunca mais eu quero você aqui. Vou pegar outra pessoa, vou contratar outra pessoa que vai fazer o que é errado e acabou. Vida que segue. Você não faz, mas tem outro que faz, sabe? E assim, eu fiquei muito pensativa sobre isso, conversando muito com Deus. E eu vou dizer, meus irmãos, isso é um pouco desesperador, porque isso é como o sistema funciona, né? Esse é o mal do nosso tempo. Então, eu repito, o diabo ele não aparece grandioso, não, tá? São nesses detalhes, são nessas coisas em que a gente vai permitindo a corrupção entrar. E depois não adianta ficar reclamando de X ou Y político que está representando o país, não adianta, tá? Porque a gente também está sendo em algum nível compatível com isso. Cada um tem um governante que merece. Então nós precisamos pedir a Deus muita misericórdia, muito discernimento, para nós irmos nos modificando, sabe? Pra gente ir se adequando cada vez mais à palavra de Deus, pedindo ao Senhor o discernimento, porque a gente vai se melhorando com isso, vai melhorando ao nosso redor, não vai deixando essas corrupções entrarem, não vai prejudicando os outros por conta de dinheiro, por conta da nossa necessidade. A gente vai entregando tudo nas mãos do Senhor e Deus vai nos honrar. Deus vai nos honrar, eu creio nisso, você crê? Que Deus olha por nós, que Deus olha pelo seu povo, pelos justos. Eu creio nisso. E talvez, meus irmãos, essa é a reflexão mais difícil que eu vou fazer agora. Talvez a gente não seja muito rico, ou viva uma vida deslumbrante, ou com muito conforto e tudo mais. Talvez não vivamos isso porque respeitamos a palavra de Deus, né? Mas nada é superior, nenhum dinheiro do mundo, nada é superior a deitar a cabeça no travesseiro e saber que você está fazendo o que é certo. E saber que você está cumprindo com os desígnios de Deus, que você está cuidando e não que você está matando as pessoas. Não tem nada que supere isso. Essa consciência limpa e tranquila de que você está fazendo a sua parte. Mas ser justo também tem o seu preço. E
talvez signifique que você não vai ser tão assim, sabe? Ter grandes riquezas ou grandes glórias. Porque grandes riquezas e grandes glórias, em geral, claro que existem suas exceções, mas o comum é você se corromper. É você dançar conforme a música, é você seguir o sistema, é você... É difícil, sabe? Mas essa é a reflexão difícil, dura, que a gente precisa aceitar em nossos corações. Eu falo isso com grande temor e tremor, né? Mas é o certo a se fazer. Então, o Salmo de Davi casou muito com essa experiência que eu tive. E eu tenho certeza que vocês também, cada um aí deve ter uma história onde foi tentado a fazer algo errado, né? Será que você cedeu? Será que você permaneceu? Será que você tentou mesclar as duas coisas, né? Mas todos nós temos essa experiência, esse teste, esse grande teste para poder lidar. Vamos ler o Salmo 15 aqui para finalizar as nossas reflexões e também vamos orar. Salmo 15. O verdadeiro cidadão dos céus. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu, e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, quem nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Eu creio nesta palavra. Vamos orar pedindo ao Pai amado, Pai querido. O Senhor sabe das nossas aflições, das nossas angústias. O Senhor sabe o quanto precisamos e necessitamos do pão espiritual, mas também do pão material. E que por necessitar e vivenciar, Senhor, isto, muitas vezes a corrupção chega até nós. Então eu te peço, Senhor, para que sejamos como o teu servo Davi aqui diz, reto, íntegro, verdadeiros moradores do céu, verdadeiros crentes, adoradores da tua palavra, e que não nos deixe, Senhor, pela necessidade, infligir mal aos outros, pelas nossas necessidades passar por cima do que é certo, pelas nossas necessidades errar e pecar contra ti. Nos dê a força, Senhor, toda a força espiritual que nós não temos para resistir ao mal, para continuarmos perseguindo e perseverando, para continuarmos com expectativa e esperança no Senhor, e que o Senhor não nos deixará faltar nada. Então, Pai, entra poderosamente nas nossas vidas, na minha e na de quem está ouvindo essa mensagem agora. Que a tua força seja o nosso alicerce e a nossa esperança diária. E que nada venha nos abalar, Senhor. Nada e nenhuma dor, que nenhuma necessidade, que nenhum desespero passe por cima da tua palavra e do teu poder nas nossas vidas. Esaú trocou a primogenitura por um prato de lentilha. A primogenitura por um prato de lentilha. Que não sejamos como Esaú, Senhor, mas que sejamos fortes, assim como Abraão foi, que perseverou, que esperou, que aguardou o teu tempo, a tua vontade, que estava ali contigo e te provou, Senhor, que tu eras mais importante do que tudo. Não como Esaú, que troca o maior bem que é ser filho,
por um prato de lentilha, mas como Abraão, que honrou o teu nome até o fim. Então, Pai, eu entrego a vida de todas as pessoas que se conectaram com este vídeo nas tuas mãos, porque eu sei que tu és Deus para cumprir, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã, e que permanecerá conosco até o fim dos tempos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.